Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a legislação sobre cotas no Brasil. E para debater o tema comigo eu recebo o Dr. Lucas Pedroso, que é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor César, pelo convite. Agradeço aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de Bauru. Agradeço a doutora Márcia, que me indicou hoje para estar aqui fazendo essa entrevista. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Hoje o tema é extremamente palpitante para o nosso telespectador. Nós vamos falar sobre a questão das cotas no Brasil, sobre as legislações, a legislação inerente às cotas no Brasil. É um tema que leva as pessoas a terem muitas dúvidas sobre as cotas, a questão das cotas no Brasil, e muitos pensam que cotas são apenas raciais. Não, falou de cotas, nós estamos tratando de questões raciais. É assim mesmo? Uma boa pergunta, doutor César. As cotas no Brasil, elas não são apenas raciais. Quando você toca no tema, as pessoas realmente já vinculam direto as cotas raciais. No entanto, no Brasil nós temos diversos tipos de cotas. Um exemplo das cotas, nós temos cotas para deficientes. Nós temos também cotas direcionadas a pessoas com baixa renda. E nós temos também cotas direcionadas a estudantes do ensino público, entre outras cotas que podem vir a surgir. Quando a gente trata do assunto cotas, a legislação de cotas, inerente evidentemente ao mundo jurídico, muito se fala sobre um termo técnico aí, ações afirmativas, né? O nosso telespectador sempre está aqui acostumado a levar, a gente leva sempre informações de forma mais tranquila, de forma mais simples para ser entendido, e as ações afirmativas estão diretamente relacionadas ao nosso tema. Então eu gostaria que fosse passado para o nosso telespectador o que são essas ações afirmativas. As ações afirmativas são uma iniciativa do poder público que visa diminuir as desigualdades existentes na nossa população. Elas podem ser tanto do poder público como de entidades privadas também, né? As ações afirmativas, elas têm um porquê na nossa sociedade que para que nós possamos entendê-las, a gente precisa analisar o contexto histórico com que elas foram criadas. Por exemplo, as cotas raciais no Brasil, a justificativa para elas hoje é que nós saímos da abolição da escravatura em um tempo muito curto. Em 1888 que ocorreu definitivamente no Brasil a abolição. Então, se for analisar um contexto histórico, apenas 129 anos a contar de hoje que existiu a escravidão aqui no Brasil. Então, se formos analisar nessa questão e analisando hoje também a situação do país, o racismo ele ainda existe e ele ainda existe um porquê de se ter as ações afirmativas, que são exatamente essas iniciativas do poder público para tentar diminuir essa desigualdade existente no país. Quando nós falamos aí, quando nós tratamos da questão das cotas, lei de cotas, tem gente ainda que é a favor, existem pessoas que são contra, na verdade é criada uma verdadeira celeuma em relação a essa questão de lei de cotas. A gente fala, não, tem que ter. Tem gente que fala, não, isso é um absurdo. Independentemente disso, nós temos que saber aí qual é a justificativa para essa implementação da lei de cotas no nosso país, né? Há uma razão de ser. Sim. Como eu disse, a lei de cotas no país, em qualquer país, ela tem que ter um porquê. E esse porquê é exatamente o contexto histórico e social que determinado grupo da sociedade, exatamente por uma única característica, ele sofre desigualdades. No caso do negro, a desigualdade ela é feita apenas e tão somente por conta da cor da pele. No caso do deficiente, apenas e tão somente por conta da diferença que ele possui com outras pessoas, das suas limitações. No caso da pessoa de baixa renda, a quantidade remuneratória que ela possui no mês, né, da família e tudo mais, que caracteriza também essa desigualdade que existe na sociedade. Uma outra situação também, quando nós falamos aí da lei de cotas, ela está eminentemente ligada ou diretamente ligada com a questão do ensino público. E como o Brasil é um país rico em legislação, nós temos lei para tudo aqui,
tudo que se faz no país, em termos de política, vira uma lei. Nós temos uma legislação para qualquer coisa. Então, qual é aí, e o que é a lei de cotas aí voltada para a questão do ensino público? A lei de cotas para o ensino público é a Lei 12.711 de 2012, em que ela institui 50% das vagas destinadas às entidades de ensino superior de âmbito federal para os alunos egressos do ensino público e 50% para a ampla concorrência. Muitas pessoas que nos ouvem agora, com certeza, e nós falamos aqui da questão da lei de cotas para o ensino público, inerente ao ensino público, muitas pessoas não entendem, na realidade, o funcionamento dessa lei de cotas para o ensino público. Existe uma legislação, às vezes uma pessoa tem direito de se beneficiar dessa legislação, que é a legislação de cotas em relação ao ensino público, mas ela não tem ideia de qual é o funcionamento. Qual é esse funcionamento da lei de cotas para o ensino público? A lei de cotas ela é peculiar e o seu entendimento é um pouco difícil, né? Parece simples falar que 50% será destinado ao ensino público e 50% destinado à ampla concorrência, ou seja, aos egressos de ensino particular ou mesmo de ensino público que não querem concorrer pelas cotas. Eu recomendo para quem está nos assistindo, para que possa entender de uma forma mais elaborada e mais clara, pegar um papel e uma caneta para que a gente consiga estruturar. A lei de cotas, vamos supor que 100% das vagas destinadas às entidades de âmbito federal, só deixar claro antes um parênteses, que a lei de cotas é destinada às universidades federais e às escolas de ensino técnico de âmbito federal. Então vamos lá, pegar uma universidade de âmbito federal. Suponhamos que tenham 100 vagas nessa universidade. 50% serão destinados para ampla concorrência e 50% serão destinados ao ensino público. Dessa ampla concorrência eu não mexo mais. Então tenho 100% das vagas, 50-50. Para ampla concorrência eu não mexo. Ela é para ampla concorrência e continua para ampla concorrência. Essas outras 50% das vagas destinadas ao ensino público, eu vou dividi-las novamente. Então vamos colocar embaixo 25%. Então 25% e 25% desses 50%. Essa divisão ela vai ser feita agora pela renda do aluno egresso do ensino público. Então nós temos 50% das vagas destinadas ao ensino público, 25% destinadas aos alunos do ensino público que possuem renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, e os outros 25% para os egressos do ensino público que possuem renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Até aí a gente só tocou na questão de renda e de ser ensino público. Mas as cotas também elas vão abranger, de acordo com a Lei 12.711 de 2012, que também teve uma alteração em 2016, elas vão abranger os negros, pardos, os indígenas e os pessoas portadoras de deficiência, que foi esse incluído em 2016. Para que a gente consiga identificar qual que é a porcentagem desse grupo de negros, pardos, indígenas e pessoas portadoras de deficiência, a gente vai ter que analisar o último censo do IBGE, e de acordo com o último censo do IBGE, a gente vai conseguir estipular qual que vai ser a porcentagem desses 25% que serão destinados a pessoas negras, pardas, indígenas e portadores de deficiência. E eu vou aplicar a mesma regra para as duas vertentes do 25%, que é para... Então eu estipulo a regra para a pessoa que possui uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, faço essa identificação do percentual da sociedade de negros, pardos, índios e indígenas, e pessoas portadoras de deficiência. Vamos supor no estado de São Paulo. 37%, isso tudo que eu falei corresponde a 37%. Então, desses 25%, 37% de 25% serão destinados a essas pessoas, que serão as cotas características pontuais e raciais. E os demais vai para a ampla concorrência dentro do ensino público. E eu vou aplicar a mesma regra para os outros 25%.
Então, é uma lei um pouco complicada, só que como o doutor mesmo disse no início da fala, as pessoas criticam muito a lei de cotas, porque acham que 50% das vagas são destinadas a pessoas, a negros, pardos, a portadores de deficiência ou a indígenas, só que, analisando a lei, você percebe que não é bem assim. A quantidade de vagas destinadas a essas pessoas, a esse grupo de pessoas, é ínfima. Se você for pegar 100% das vagas e você for analisar a porcentagem final que fica uma coisa muito baixa. Vamos supor que tem 2% da população de índios no Brasil. De 100 vagas, seriam 2 indígenas que teriam a possibilidade, por conta das cotas, né, da facilidade de entrar ao ensino que lhes é tão distante. Isso, realmente é uma questão aí de cálculo matemático e complexo mesmo, realmente. Outra situação, como nós estamos falando aí de cotas para o ensino público, como deve se comportar aí os Estados-membros, municípios, em relação a essa lei de cotas, especificamente para o ensino público? Como eu disse, a Lei 12.711 de 2012, ela é uma lei que vincula diretamente os entes da União, né? Ela é uma lei que vincula as universidades federais e as escolas de ensino técnico de âmbito federal. Os estados e municípios não têm obrigação de vincular esta lei, 12.711 de 2012. Mas eles têm a possibilidade, visualizando determinada situação interna, né, ou do estado ou do próprio município, de também criar outras metodologias dessa forma. Uma situação aí, nós estamos batendo aqui, vamos assim dizer, discutindo aqui a questão dessa legislação de cotas para o ensino público. Mas nós sabemos aí, e os telespectadores veem na televisão, no jornal, na mídia em geral, questão de cotas também para concursos públicos. Então, na verdade, existe uma outra legislação inerente à questão de cotas no Brasil. Sim, no Brasil nós temos a Lei 12.990 de 2014, que ela é destinada às entidades de âmbito federal, ou seja, a União, em que a gente coloca empresa pública federal, coloca a entidade, Associação de Economia Mista, entre outras do âmbito federal. E isso ela é destinada a concursos públicos. De acordo com a lei, em todo concurso público das entidades federais, de âmbito federal, terá que ser destinado 20% das vagas a candidatos que se autodeclararem negros. Essa autodeclaração como que funciona? De acordo com o artigo 2º da Lei 12.990 de 2014, os negros serão considerados as pessoas que se autodeclararem negros ou pardos. Então aqui essa lei ela não pega apenas negros. E veja que ela não fala em afrodescendente. Existiu uma polêmica certa vez no país em que houve um concurso público e nesse concurso público um caucasiano, um branco, olhos claros, cabelos loiros, prestou o concurso se autodeclarando negro, concorrendo a uma vaga porque ele se autodeclarou afrodescendente. E ele era afrodescendente, mas ele não era negro. As cotas, então, elas são destinadas, de acordo com a Lei 12.990 de 2014, aos negros, sejam eles negros ou pardos. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru.
Você que chegou agora, nós estamos tratando hoje da questão da legislação de cotas no Brasil. Debatendo o tema comigo, Dr. Lucas Pedroso, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Bauru. Falamos bastante no bloco passado acerca da legislação inerente às cotas em relação ao concurso público, em relação à questão de cotas no ensino público, e ainda nesse caminhar tem uma situação aí. Os Estados-membros e municípios, eles podem implementar uma lei de cotas, porque isso seria, de certa forma, benéfico para as pessoas. Então, nessa questão já da legislação existente, eles poderiam implementar uma lei de cotas? Sim, os estados e municípios eles podem implementar leis de cotas. Eles não têm que observar a lei de âmbito federal, ou seja, a Lei 12.711 de 2012 ou a Lei 12.990 de 2014. No entanto, eles podem, por si só, instituir leis de cotas. Um exemplo é o nosso estado de São Paulo, que existe uma lei de cotas também para concursos públicos. A lei não institui uma quantidade de vagas que deve ser destinada, como a lei federal, que destina 20% das vagas. No entanto, a lei do estado de São Paulo, ela dá uma diferença na pontuação final do candidato. Essa é a Lei 1.259 de 2015 e ela ainda não houve um decreto. Eu não tenho conhecimento se ela já houve um decreto, porque ela estipula que, por meio de um decreto legislativo, ela será regulamentada. Temos também a possibilidade do próprio município instituir para seus concursos públicos uma lei de cotas, que é o caso também do município de São Paulo. Existe uma lei do município de São Paulo, 15.939 de 2013, que ela estipula também 20% das vagas aos candidatos. Aqui a peculiaridade da lei: negros, negras e afrodescendentes. Então aqui na lei municipal de São Paulo, do município de São Paulo, é um pouco mais abrangente que a norma federal. É uma coisa aí que causa muita celeuma, muita discussão em relação à questão de cotas no Brasil, e diz respeito aí justamente à comprovação da cor declarada pelo candidato, né? Você citou agora há pouco a questão de um concurso público, a pessoa se declarou da cor parda ou negra e na verdade não era. Então isso cria muitas vezes até revolta por uma parte das pessoas que estão ali, muitas vezes dentro de um concurso público, e a pessoa se declara ali de uma cor ou de outra. Como é que se faz essa aferição hoje? Como se comprova essa questão hoje? Cada legislação ela exige um tipo de comprovação. Nós podemos analisar a Lei 12.711 de 2012, que é do ensino público. Ela estipula que a pessoa se autodeclare negro, pardo, indígena ou pessoa portadora de deficiência. Ela não exige uma comprovação maior. No entanto, a partir do momento que a pessoa se autodeclare, ela está colocando uma informação ao Estado. Se essa informação for inverídica, for falsa, ela pode sofrer consequências penais de âmbito de cunho penal. A Lei 12.990 de 2014 dos concursos públicos, ela também fala que o candidato tem que se autodeclarar. Só que ela é mais rígida, porque ela remonta que no edital do concurso tem que estar estipulado as regras que serão para a concessão dessa porcentagem de vagas para o concurso. Então, no próprio edital, existem as regras em que será feita a comprovação da cor pelo candidato. Um exemplo foi, eu acho que o último concurso do INSS, que eles pediam aos candidatos que enviassem uma foto para que eles pudessem comprovar previamente ao concurso a sua qualidade de negro ou não. Existe também concursos hoje, o TRE de São Paulo, salvo engano, ele solicitou antes também que o candidato fosse até o município de São Paulo e lá fosse feita a averiguação se ele é ou não realmente um candidato de pele preta, parda ou aqui não entraria o indígena. Entendido. Uma outra situação, quando a gente fala de legislação no Brasil, tem muita questão de
se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, o que é que, na verdade, uma legislação pode refletir em face aí da Constituição Federal de 88. Mas em relação, como hoje muita gente critica a lei de cotas, muita gente critica as próprias cotas em si, falando das cotas, elas são consideradas constitucionais? Houve uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, número 41, que foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, visando a constitucionalidade da Lei 12.990 de 2014, que é a lei para concursos públicos de âmbito federal. No julgamento dessa lei, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela constitucionalidade da lei, mantendo as cotas como de caráter constitucional. Essa interpretação, esse julgamento, ele não se restringe apenas à Lei 12.990 de 2014. Até porque a temática que foi debatida ali, a gente pode aplicar para toda a outra vertente da sociedade. Uma situação também aí, as pessoas têm dúvida. Mas essa lei de cotas vai até quando, né? A legislação é inerente a cotas. Ela tem validade, tem vigência, tem eficácia, vai valer para sempre, vai valer até quando? Como que fica isso? Uma das justificativas para você criar cotas é que elas sejam limitadas. O intuito da cota hoje é que ela promova a igualdade na sociedade. A partir do momento que nós tenhamos essa igualdade fixada, essa igualdade constituída na sociedade, nós não precisamos mais ter cotas, nós não precisamos mais facilitar o acesso de determinado grupo da sociedade àquele meio, ou ao ensino, ou ao emprego, ou outras coisas. A Lei 12.711 de 2012, que é a Lei do Ensino Público, ela institui que, depois de 10 anos de sua vigência, será feita uma reanálise para identificar se realmente, depois de 10 anos de sua vigência, nós conseguimos ter uma igualdade nas entidades, nas universidades federais, do ensino, né, no acesso ao ensino de pessoas negras, pardas, indígenas ou deficientes. E a Lei 12.990 de 2014, que é a lei do concurso público, de âmbito federal, ela estipula um prazo de 10 anos de vigência. Então, durante 10 anos, ela terá sua vigência. Se passados esses 10 anos, identificado que a desigualdade na sociedade ainda permeia, a desigualdade no âmbito do público ainda está tão latente ao ponto de ter as cotas, então teria justificativa prorrogá-la talvez, ou criar uma nova lei prorrogando um tempo um pouco mais abrangente. De questões positivas aí da lei de cotas, da legislação inerente às cotas no Brasil, né? Já é possível hoje verificar aí, é possível se aferir benefícios para a sociedade depois dessas leis de cotas? Sim, os benefícios são latentes. A própria lei destinada à concessão de cotas para portadores de deficiência, para acesso ao emprego, que é a Lei 8.203 de 91, no artigo 93, ela estipula qual que é a porcentagem que as empresas têm que destinar aos empregados com portadores de deficiência. Foi feito um levantamento em 2001, que foi quando começou a ser fiscalizado essa questão das empresas, de concederem ou não essas vagas aos portadores de deficiência. Em 2001, haviam 601 empregados portadores de deficiência. 11 anos depois, foi feito um novo levantamento, em 2012. Mais de 100 mil pessoas portadoras de deficiência estavam empregados por conta da exigência da norma. A lei de cotas para o acesso ao ensino, só nos primeiros 2 anos de vigência dela, foram criadas mais de 100 mil vagas em instituições de cunho de âmbito federal. Se você for analisar também as aplicações nas universidades estaduais, o número é ainda maior, né? O Estado ele não é obrigado a seguir a norma 12.711 de 2012, que é a lei para o ensino público, de cotas para o ensino público. No entanto, as universidades elas têm a opção de criar ou não cotas dentro da sua graduação. Então nós temos a USP, que hoje tem cotas,
que é estadual, temos a Unesp também, então temos outras universidades que têm essas cotas destinadas. Sem dúvida aí. Nós falamos aí de algumas questões de benefícios, né? E dá para se aferir hoje resultados concretos em relação a essas leis de cotas para a sociedade? Sim, a sociedade ganha muito com isso, né? Nós não estamos promovendo apenas o acesso de um indivíduo àquela determinada situação ou de uma pessoa que sofre desigualdades na sociedade para aquela determinada coisa. A lei de cotas, ela promove a igualdade na sociedade. Cada vez mais nós estamos caminhando para a efetivação do direito consagrado no artigo 5º da nossa Constituição. O caput do artigo 5º da Constituição, ele determina: todos somos iguais perante a lei. Só que na prática isso não é colocado, isso não é instituído. Então, apenas uma vez que a sociedade, por si só, não supra essa desigualdade, cabe ao poder público instituir essas ações afirmativas, essas demandas, essas cotas, esse acesso facilitado a esse determinado grupo que tem, por conta de uma questão social, né, porque é a sociedade que dificulta o acesso, não é ele que está dificultando o acesso, é a sociedade que está dificultando o acesso para ele, e através disso nós conseguimos efetivar tanto a igualdade como a justiça em nossa sociedade, entre os indivíduos e o todo coletivo. Então todo mundo sai ganhando com isso. Por quê? As cotas do ensino público, por exemplo, nós temos mais pessoas qualificadas no mercado de trabalho, na sociedade, pessoas com melhor cunho intelectual. Então nós temos a demanda de profissionais é maior e a qualidade dos profissionais também é maior por conta desse acesso facilitado. Eu vi uma reportagem que mostrava pessoas negras que tiveram acesso facilitado por conta das cotas. Na Europa, porque conseguiram fazer o seu intercâmbio, pessoas que são profissionais em destaque na sociedade, porque tiveram esse acesso, essa facilitação que o governo conseguiu lhes prover. Então, acho que é importante também ressaltar que não é porque tem uma cota que a pessoa vai entrar, seja no concurso público ou seja no ensino superior. Vai partir também da capacidade dela. É super concorrido. Concurso público de âmbito federal ainda mais, super concorrido. Universidade federal, super concorrida. Então, falar que só porque tem cota ele vai entrar, não é assim que funciona. Também vai do indivíduo se qualificar e buscar. Então, por isso que eu só vejo benefícios para a sociedade. Nós temos hoje essas leis de cotas para tentar diminuir essa desigualdade histórica e social que existe no nosso país. Em meio a tanta legislação que tem nesse país, nós esperamos realmente que a legislação de cotas aí venha gerar frutos para o nosso povo, para a nossa sociedade e que seja realmente uma coisa boa para nós todos aí. Nós vamos chegando a mais um final de um programa, o Direito é Todo Seu. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Lucas Pedroso, ter aqui esclarecido as questões inerentes à legislação de cotas. E agradeço a você, nosso telespectador, por estar aí nos prestigiando, como sempre. Continue mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br. E até o próximo. Muito obrigado.